Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Estamos aí mais uma quarta-feira à tarde para a gente ter um momento aí de meditação, um momento de oração também, para termos aí comunhão com Deus, né, nesse momento. E como a gente tem feito todas as quarta-feiras, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Depois nós vamos ouvir um cântico e logo em seguida nós estaremos orando com vocês e por vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar, gente. Eu quero ler alguns versículos, 3 versículos na realidade, de uma carta que está no Novo Testamento, a carta de Tiago, né? Tiago, já no capítulo 1, primeiro capítulo dessa carta, os versículos 5 a 7. Ele diz alguma coisa muito interessante para nos ajudar, né, a continuar vivendo aqui, né, com sabedoria. Então ele vai dizer assim, Tiago escrevendo essa carta, né, ele vai dizer aos cristãos, ele escreve aos cristãos, ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Então, eu queria contar uma historinha aqui, né, uma ilustração, para deixar claro isso aqui, o que acontece aqui, como isso é importante na vida da gente. Essa historinha já vai aplicar esse ensinamento que Tiago, né, dá aos cristãos aqui, né? Se a gente quer sabedoria, tem aonde recorrer, né? Que é justamente pedir a Deus, e Deus dá essa sabedoria. Então a história é a seguinte: uma moça, ela fazia serviço voluntário, né? E ela tinha um brechó dentro do hospital, né? Então os brechós são aquelas lojas de roupas usadas, né, que as pessoas mandam para lá, tem uma preparação, lava tal direitinho, põe lá, né, para aquelas pessoas que precisam, então, e não tem como, né, comprar uma roupa nova, né? Principalmente aqueles que estão nos hospitais, né? Então tem muita gente que não tem condições de comprar roupa, então ela estava fazendo ali um trabalho nessa lojinha, nesse brechó que era dentro do hospital, né? E um dia entrou uma senhora na lojinha, no brechó ali, e essa senhora era obesa, bem gorda, né? E a moça já conhecia bem o estoque da lojinha, né? Ela sabia quais eram os artigos que tinha ali, né? E já sabia que não tinha nada do tamanho daquela senhora, né? E ela ficou muito preocupada com isso, né? E aquela situação incomodou muito aquela moça, né? E ela ficava ali olhando para aquela senhora que procurava ali, né, uma peça de roupa, mas ela sabia que ela não ia encontrar nada do seu tamanho, né? Então isso deixou ela bem triste, né? E ela ficou pensando, né, como é que ela resolveria aquela situação, né? Então ela fez o seguinte: ela ali naquele lugar, em silêncio, ela buscou a presença de Deus e ela orou pedindo para que Deus lhe desse sabedoria para conduzir aquela situação. Ela ficou tão magoada, tão triste com aquela situação, então ela orou a Deus e pediu: Senhor, me dá sabedoria para mim poder resolver essa situação, né? Para que essa mulher não saia daqui triste, né? Então, logo a seguir, então, depois que ela orou ali, pediu para Deus, né, aquela mulher voltou-se para a jovem que estava atendendo ali, né, e disse assim, já com um tom triste, né? Ela disse: não tem nada grande, não é? Quer dizer, ela estava falando a respeito da roupa, né? Não tem nada grande, né? Não tinha nada que servisse para ela, né? E a jovem, que até aquele momento não sabia o que dizer para aquela mulher, né, simplesmente fez o seguinte:
ela abriu os braços, né? E respondeu para aquela senhora: quem disse que não? Quem disse que não tem nada aqui para a senhora? Né? Claro que tem. Olha aqui só o tamanho desse abraço. Né? E eu fico pensando nisso, gente, porque os abraços hoje estão escassos, né? A gente não tem como abraçar, né? Essa pandemia, né, trouxe um distanciamento social que nos impede de abraçar, né? Domingo mesmo estava na igreja, né, e com uma vontade enorme de abraçar. Eram membros novos sendo recebidos na igreja, né? E uma vontade enorme de abraçar aqueles irmãos que estavam sendo recebidos, né? Mas infelizmente a gente ainda não pode se abraçar, né? E eu fico pensando nessa situação, né? Deus naquela hora, né, não estava na pandemia, né? Mas deu sabedoria para aquela moça dizer assim: quem disse que não tem nada para a senhora aqui? Olha aqui o tamanho desse abraço, né? E abraçou aquela senhora. A mulher então se entregou àquele abraço acolhedor daquela moça e chegou até as lágrimas. E disse para aquela moça: há quanto tempo ninguém me dava um abraço tão gostoso como esse. Eu fico pensando, quando nós pudermos abraçar de novo, né? A gente vai ouvir bastante isso, né? Quanto tempo que a gente não pode se abraçar, né? Não encontrei o que vim buscar, disse a mulher. Eu não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. Não encontrei o que eu vim buscar, mas encontrei muito mais do que eu buscava ou procurava. Então, amados, olha, quando a gente olha lá para o texto, ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. 3 coisas importantes que eu quero deixar para nós nessa tarde aí, né? A primeira delas, primeira coisa importante para a nossa vida aí, gente, é justamente como ser sábio, né? Eu creio que dificilmente nós pensaríamos, né, como humanos, pensaríamos naquela resposta àquela situação, né, da moça com aquela mulher. E como ter a palavra certa no momento certo, né? Então, às vezes, a gente se preocupa com isso, né? Como ter a palavra certa no momento certo, né? A Bíblia nos diz que podemos pedir a Deus e Ele nos dá sabedoria, né? O texto está dizendo isso. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dá. Então, a gente tem alguém a recorrer, né? Para pedir que Ele nos use, para pedir que a gente seja sábio, né? Em momentos que podem também estar ajudando muito as outras pessoas. Em segundo lugar, a segunda liçãozinha importante para a nossa vida, né? É justamente a fé, né? A fé no Deus verdadeiro, né? A quem o Tiago está escrevendo aqui? Está escrevendo a uma igreja. E quem é o Deus a quem ele recomenda que peça sabedoria? É o Deus verdadeiro, né? É o Deus criador de todas as coisas, né? É o Deus Pai, né? É o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Não é qualquer fé, né, que vai nos dar sabedoria ou qualquer coisa, mas a fé no Deus que criou todas as coisas, no Deus que mantém e que sustenta a nossa vida todos os dias. Só Ele é o Deus verdadeiro que pode nos dar sabedoria. Então, há a quem recorrer, né? Ele vai dizer assim: porém peçam com fé e não duvidem de modo algum. Que fé é essa? A fé no Deus verdadeiro. A fé no Deus que pode responder a oração. A fé no Deus que pode dar sabedoria. Não em qualquer coisa, qualquer pessoa, mas no Deus verdadeiro. Então, essa fé no Deus verdadeiro, né? E quando nós recorrermos a Ele, pedindo sabedoria, Ele tem poder e vai nos dar. É isso que o texto está dizendo para nós. E a terceira lição aqui para nós, terceira coisa importante para a nossa vida,
é que quando nos preocupamos com o próximo, né, Deus sempre nos dá uma dose extra de sabedoria. Né? Por que isso? Né? Nós vimos aí que a moça se preocupou, né, com aquela mulher, ela está se preocupando com o próximo, né? Ela deixou de lado um pouquinho aquilo que ela estava fazendo ali, né? E dentro da sua atividade ela pensou no próximo, né? E Deus deu a ela essa grande sabedoria, né? Mas por que isso, amados? Porque Jesus, quando ele resume toda a lei, todos os profetas, né? Ele resume em 2 mandamentos. Ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, quando nós juntamos essas 2 coisas, amados, Deus realmente nos abençoa de modo extraordinário. Quando nós estamos colocando Deus acima de tudo. Essa moça recorreu ao Deus verdadeiro. E em segundo lugar, essa moça se preocupou com o próximo e com aquilo que esse próximo estava precisando. E Deus lhe deu a sabedoria para que aquela mulher saísse daquele lugar dizendo assim: não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava. Amados, que essas lições fiquem no nosso coração aí. Nós temos muito, né? Vocês aí têm um privilégio muito grande, maior do que os que estão para fora. Nós não podemos nos abraçar, mas vocês aí dentro podem se abraçar uns aos outros, né? Vocês estão vivendo juntos, né? Se possível, abracem, confortem, né? Um abraço que a gente aqui, né, está tão necessitado e aprendeu a dar valor a esse gesto, né, de abraço, que vocês possam se abraçar também uns aos outros aí, confortar uns aos outros quando estão tristes, né, perceber a tristeza do outro, né, e também se relacionar dessa forma tão gostosa que é o abraço. Essa mulher saiu de lá satisfeita com apenas um abraço. Que Deus abençoe vocês, viu, amados? Nós temos aí um cântico que vai falar dessa questão do amor a Deus e também do amor ao próximo. Ouçam, né, essa canção e depois nós voltamos para orar com vocês. Deus abençoe. Que sente você, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente
doesse mais em você, mais em você, mais em você, mais em você, mais em você. Ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Vamos orar, amados. Vamos buscar a presença de Deus agora, né? Vamos falar com Ele. Ele falou conosco, agora é a nossa vez de falar com Ele através da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos aconselha, ó Deus, que dá a nós, Pai, motivos para estarmos em comunhão contigo, Senhor. Motivos para pedirmos, Senhor, sabedoria do alto para as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, porque Tu és o nosso Deus, único, verdadeiro, todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas também. Obrigado por ser o nosso Deus. E também, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito sobre as nossas vidas e pelas nossas vidas. Obrigado principalmente pela maior bênção, que foi dar o Seu próprio Filho em amor a nós, ó Deus. Te louvamos por isso e te agradecemos por essa tão grande bênção. E pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, mais uma vez, sobre todos que estão aí na casa, ó Deus. Que Tu esteja, Senhor, tendo misericórdia e graça de cada um deles, ó Pai. E que a Tua palavra faça morada nos seus corações, ó Pai, e possam levá-los ao conhecimento pleno de Cristo Jesus, ó Deus. Abençoa cada um, ó Deus. Dá-lhes, Senhor, a alegria de estar na Tua presença. Dá-lhes a alegria de viver, Pai, mas principalmente de viver em Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa aqueles que estão acamados, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Afofa os seus leitos, ó Deus. Dá consolo, dá conforto. E a despeito da circunstância dolorosa, Pai, que eles tenham a paz de Cristo Jesus no seu coração. Também pedimos, ó Deus, continuamos pedindo, como temos feito sempre aqui, pela vida dos profissionais que atuam nessa casa. Deus, obrigado por essas vidas. Cremos que Tu mesmo os colocaste aí, ó Deus. A Tua providência, Senhor, tem trabalhado essas vidas para que eles possam, Senhor, estar cuidando de cada um aí na casa, ó Deus. Obrigado pela vida deles, Senhor, pela sua desenvoltura, pela sua sabedoria, ó Pai, pela sua responsabilidade, mas também dá a eles, Pai, amor, Senhor, por cada vida aí, ó Deus. Que eles possam cuidar, Senhor, não só profissionalmente, mas também dedicar, Senhor, a eles o afeto, o carinho, ó Deus, que restabelece muitas vezes, Senhor, a saúde física, mental e espiritual. Obrigado pela vida da Adriana, Senhor, e da sua família, ó Deus. Continua derramando as Tuas bênçãos sobre essas vidas, fortalecendo os seus braços, sua mente, o seu coração e o seu espírito, Pai, para que eles possam continuar nessa obra que Tu colocaste nas mãos deles, ó Deus. Permite, Pai, que eles possam a cada dia mais estar aos pés de Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado por cada um aí na casa, ó Deus, e continua nos abençoando, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Oramos assim, agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe vocês, viu? Esteja com vocês sempre aí. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós teremos mais um momento desse, com a palavra do Senhor e de oração também. Fica na paz, boa semana para todos.